Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo e também os amigos que nos acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Chegamos à mensagem de número 19, que também é a mensagem 2 da conferência em Foz do Iguaçu. O título é O Novo Homem. E a leitura da Bíblia, Efésios, capítulo 4, versículos de 17 até 24. Nós chegamos a um ponto muito importante e pouco falado e pouca revelação nós temos a respeito do que nós vamos falar hoje. Eu tenho insistido muito de que o livro de Efésios começa falando da graça. A bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo é a graça que chegou até nós por meio de Jesus Cristo. Ninguém tinha acesso a Deus, porque Ele habita na luz inacessível, e ninguém viu a Deus, e Ele habita na eternidade em outra dimensão, não na nossa dimensão do tempo e espaço. Todavia, aprove a Deus Pai enviar seu Filho, Jesus Cristo, e veio e trouxe o próprio Deus para o homem como graça. A partir de então, nós hoje temos um produto raríssimo que nós não tínhamos acesso, que é o próprio Deus, com todas as suas riquezas, a sua vida, a sua natureza santa, os seus atributos divinos, e agora em Cristo temos até as virtudes humanas elevadas pelo viver humano de Jesus. Irmão, nós temos acesso a tudo isso. É tudo o que o homem precisa. Graças a Deus, e Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Nos capítulos 1 e 2, Efésios nos mostram todo um quadro geral da vontade de Deus e como Deus fará isso. E a partir do capítulo 3, ele mostra que a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Ele se tornou um Espírito, e como um rio da graça, Ele continua dispensando ao homem por meio do Espírito. Todavia Ele precisa de canal homem. E Paulo era esse canal na sua época, assim como Pedro foi o seu canal quando começou no dia do Pentecoste. E quando Paulo assumiu esse dispensar da graça, ele se tornou o dispensador da graça, e muitos outros que amavam a palavra com reverência, muitos outros se tornaram também dispensadores, assim como Timóteo, assim como Epáfras, foram os dispensadores que supriram a graça para a igreja daquela época. E hoje, Deus busca dispensadores da sua graça. E a primeira exigência para que você seja um dispensador da graça, queridos irmãos, você precisa amar a palavra. Porque a graça vem pela palavra. Se você não tem amor reverente à palavra, você ouve a palavra como se fosse uma coisa de pouco valor. Você ouve a palavra de uma maneira superficial e você fica questionando na sua mente, interrogando cada ponto crítico. Você não vai ser um dispensador da graça. Por isso, queridos irmãos, se você identificar que o canal é de Deus, e como identificar que o canal dessa palavra vem de Deus? É a confirmação da palavra. Quando essa palavra se cumpre,
é de Deus. Quando essa palavra não se cumpre, não é de Deus. E quando você identificar que essa palavra vem de Deus, seja simples. Tire da sua cabeça tantos questionamentos. Deixe de ser crítico. Se jogue na palavra. Se jogue na corrente desse rio da graça. E você então, irmão, fazendo imersão na palavra, ruminando a palavra, você será um dispensador da graça de Deus. Irmãos, esse rio da graça de Deus é que vai fazer toda a obra de Deus. O fluir desse rio precisa de canal. Seja você um canal. Nós somos membros do corpo de Cristo. Um após outro, nós vamos servindo desse canal para o rio alcançar as 4 direções, como 4 braços do rio que saem do jardim do Éden, para regar todo o jardim, para regar toda a terra. Por isso, irmão, o Senhor precisa de muitos dispensadores. Graças a Deus, chegaram a Johannesburg, África do Sul, nessa manhã, os nossos guerreiros. Guerreiros, o que eu chamo, irmãos, são dispensadores, são verdadeiros dispensadores da graça de Deus. São na sua maioria formada por, que eu chamo de jovens maduros, jovens mais maduros. Mas a partir de hoje eu vou chamá-los de valentes de Davi. Nós convocamos na última conferência os valentes de Davi, os jovens mais maduros, para participar da obra, para participar da parte operacional da obra, assumir a obra do Senhor, como Timóteo, totalmente um com Paulo, levando a obra de Deus adiante. Quem aqui tem entre 30 a 50 anos? Fique de pé. Vocês são candidatos para serem valentes de Davi. Vocês devem assumir toda a operação da obra de Deus. Sejam um com o encargo do Espírito, totalmente alinhados, e amem a palavra do Senhor, e levem essa graça como canais para todos os cantos dessa terra, para Deus poder fazer a sua vontade e concluir essa era. Obrigado. Quem tem entre 18 a 30 anos? Pode ficar de pé. Vocês são soldados da linha de frente. Vocês estão com toda a energia, alinhados pela palavra, na frente da batalha, não tendo medo de nada, porque o Senhor é a retaguarda de vocês. Continua sendo esses soldados, canais da graça. E quem está aqui, obrigado. Quem está aqui abaixo disso, dessa idade? 17 anos para baixo. Bebezinho não precisa levantar. Bebê não. Cadê os adolescentes? Vocês são os nossos exemplos de simplicidade, espontaneidade. Não tem barreira de conceitos. Vocês simplesmente são obedientes e se levam a graça de Deus adiante. Deus abençoe vocês. Faça de vocês futuros valentes de Davi. Pode sentar. Os mais velhos não vou nem chamar, tá?
Saiam do seu velho conceito e vamos renovar nossa mente, apoiando esse exército fabuloso, supervisionando, dando apoio, orando, ofertando. Esses guerreiros chegaram de Johannesburg. Eles mostraram para a igreja em Johannesburg e ao redor a importância da imersão na palavra. Eles mostraram a importância da comportagem, da palavra profética. E agora, nesse momento, saíram com 30 irmãos e irmãs da igreja de Johannesburg nas ruas para fazer comportagem. Irmão, nós vamos mudar o continente africano através de vocês, através dos valentes de Davi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Irmãos, sejam canais da benção, da graça de Deus. Por isso eu rogo a vocês, se algum dessas idades que eu falei ainda estão na complicação da sua mente, ainda é muito crítico, irmãos, julgando tudo, né? Só você vê problemas. Irmão, quando você está no fluir da graça, os problemas se tornam bênção. Não ou não é? Vamos avançar. Sejam simples, obedientes. Entre no rio da graça. E o canal da graça que é você é o primeiro a ser beneficiado pela graça de Deus. Porque a graça não passa ao largo de você, não passa ao lado. Ele passa de dentro de você. E quando a graça que você supre como canal de graça a outras pessoas, essa graça passa por você, do seu interior fluirá um rio da graça. E quando passa por você, essa graça te beneficia em primeiro lugar. Essa graça te faz crescer em vida. Essa graça te amadurece. Essa graça está fazendo Cristo tomar conta do seu ser, enchendo você com a graça, com a glória de Deus. Irmãos, é assim que o Senhor quer fazer o seu trabalho. E essa graça, irmãos, vai finalizar edificando a igreja. Eu não consegui terminar na mensagem anterior. Eu consegui chegar até o versículo 12 do capítulo 4 de Efésios, não é? Versículo 11 diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que Deus quer produzir com o fluir da graça, nós íamos para a rua. Posso orar por você? Nós estaremos servindo de canais para a graça fluir para outras pessoas. E essas outras pessoas serão resgatadas do mundo, trazidas para a rede de cuidado, e nós vamos incluí-los no serviço da igreja e já rapidamente sair junto com essas mesmas pessoas a servirem a Deus como canais da graça. E essas pessoas serão edificadas juntamente conosco. Quando produzir a edificação do corpo de Cristo, irmãos, nós chegaremos para que a graça veio fazer. Eu não consegui terminar, eu vou então adiante. Do versículo 13 até 16, deveria ter sido terminado na mensagem anterior, mas não consegui. Do 13 até 16, alguém vai me perguntar: pertence a que esses quatro versículos? Daqui para frente, irmãos, o versículo 13 começa a mostrar qual é a definição de metas. Nós precisamos, como membro do corpo de Cristo, ser aperfeiçoados pelos homens, dons que o Senhor deu para a igreja, para que nós, como membros, possamos edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo. Mas até que ponto? Até que padrão? Que meta? Versículo 13 diz: até
que todos cheguemos à unidade da fé. Irmãos, é muito difícil entender esse versículo aqui, qual é a nossa meta? Estamos aqui edificando a igreja, edificando o corpo de Cristo. Qual é a nossa meta? A nossa meta é até chegarmos à unidade da fé. Mas o que é unidade da fé? Irmãos, dentro do contexto de Paulo aqui, irmãos, a unidade da fé é simplesmente o que está escrito em Efésios 1 e 2. Toda a bênção espiritual de Deus, e que Deus deseja fazer a sua vontade, o beneplácito da sua vontade, a bênção do Pai, do Filho, do Espírito, produzindo o quê? Produzindo nós como sua herança. E todas as coisas serão encabeçadas por Cristo. Esse é o mistério da sua vontade, não é? E daí para frente ele mostra a suprema grandeza do poder de Deus, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e o fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, domínio, poder e nome. Para quê? Para que Cristo todas as coisas estejam debaixo dos seus pés. Mas, na realidade, todas as coisas ainda não estão encabeçadas em Cristo. Precisam estar encabeçadas em Cristo. E Deus deu Cristo para a igreja. Para quê? Para que a igreja execute o encabeçamento de todas as coisas em Cristo. Essa é a fé. Esse é o conteúdo da fé. Então, até que cheguemos a esse ponto, nós vamos dar para Deus um lugar de habitação no Espírito, que é o capítulo 2 de Efésios. Não é isso? Um edifício edificado, uma família de Deus e um corpo de Cristo. E até que cheguemos ao quê? A unidade da fé, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Que é isso? Irmãos, quando nós cremos na palavra profética e praticamos a palavra profética, nós temos 1000 experiências. Quem na rua crê na palavra, pratica a palavra, você começa a ter experiência que você não tinha antes. Milagres acontecem na tua frente. Você vê a operação do Espírito, não é? Você passa a ter experiência do Filho de Deus. Você passa a conhecer o Filho de Deus. Puxa vida, eu não sabia que era assim. Agora conheço mais a Cristo, conheço mais ao Senhor. Irmãos, é praticando, deixando fluir o rio da graça, é que você chega a pleno conhecimento do Filho de Deus. O que mais? A perfeita varonilidade. Irmãos, é servindo de canais para a graça fluir de você, é que você cresce, é que você chega a varão perfeito, a maturidade. A maturidade, irmãos, não vem você falando, eu não quero saber da obra, e eu quero ficar em casa lendo a Bíblia e orando ao Senhor. Irmão, se você não servir da graça, canal da graça, para fluir para os outros, irmão, essa graça não passa por você. Por isso, irmãos, nós precisamos deixar esse canal passar por nós, e assim nós vamos atingir a maturidade. Fechado na biblioteca da sua casa, lendo a Bíblia, você nunca vai chegar à maturidade. Mas servindo de canal da graça, para fluir graça para outras pessoas, para fazer a vontade de Deus, você vai chegar à maturidade. E não só isso, você vai chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que Deus mais quer obter aqui no livro de Efésios, irmãos, é a plenitude. É o livro que mais fala da plenitude. Deus deseja encher a sua igreja, encher você da graça de Deus até a plenitude de Deus. Não é? E como vai ser isso, irmão? Servindo de canais de graça. Vamos servir de canais de graça para o Senhor? Nós vamos alcançar essas metas. Versículo seguinte. Não tenho tempo, vocês veem que eu estou correndo um pouco. Vamos lá. Versículo seguinte: para que não mais sejamos como meninos agitados
de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, se nós não nos firmarmos na graça, não servimos como canais da graça, não amamos a palavra profética, não nos firmamos na verdade, irmão, nós somos como uma folha seca, sem vida. Qualquer vento nos leva, vai para lá, quando o vento sopra de lá para cá, vem para cá, irmãos, nós ficamos sem direção, sem direção. Mas a palavra profética nos dá direção. Quem tem direção, porque tem a palavra. Não vamos, ó Senhor Jesus, ser como crianças. Meninos aqui, irmãos, significa criancinha, menor de idade, imaturo. Gálatas capítulo 4, versículo 1, é a mesma criança. Que criança é essa? Gálatas 4, 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Ele é senhor de tudo, mas ele continua escravo. Ele é menor, tá? E 1 Coríntios 3, 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Irmão, não deixa passar os anos sem participar dessa graça, participar do canal da graça, e continuar crianças, né? Chegando já 50 anos de idade, 60 anos de idade, 70 anos de idade, continuam crianças na fé. Vamos crescer, irmãos, né? Não sejam mais como crianças em Cristo. Agitado de um lado para outro, irmãos, essa palavra em grego, agitado de um lado para o outro, é usado para ondas do mar. A onda vem para cá, você vai para cá. A onda vai para lá, você vai para lá. Irmãos, não seja essa criança levado pela onda de vento de ensinamentos diferentes. 1 Timóteo 1, vamos lá, 1 Timóteo 1. Versículo 3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, Timóteo, eu te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem diferentemente. Que é ensinar diferentemente? É ensinar diferentemente o que Paulo estava ensinando. Você quer ser diferente? Irmãos, Paulo aqui deixou Timóteo em Éfeso. Alguns falam, o apóstolo não interfere mais na igreja local quando levanta a igreja. É mentira, não é bíblico isso. Como Paulo tinha autoridade de deixar Timóteo para admoestar as pessoas quando pregam diferente? É ou não é? Paulo tem autoridade, sim, tinha autoridade para edificação. Por isso, irmãos, não seja aquele que ensine diferentemente. Se você ensina diferentemente, você vai produzir um fruto diferente. Esse fruto diferente prejudica a igreja. Tá? Porque esse ensinamento diferente é recheado de opiniões humanas, é recheado de conceitos naturais, da eloquência humana, da filosofia. Isso vem da filosofia grega. Nós não falamos, irmãos, por meio da sabedoria humana. Nós falamos da parte de Deus. Como Paulo disse, nós falamos da parte de Deus. E aqui fala artimanha. Sabe o que se refere a artimanha aqui? Artimanha refere-se, você sabe que naquele tempo tinham jogadores de dados, apostas, sabe aquelas pequenas apostas, né? Jogava dado, esses jogadores de dados, de um lado os dados podem estar viciados, e também eles sabem fazer fraude, e para ganhar dinheiro. Você vai hoje, né,
em muitos desses países da Europa, você vê isso, na África, e você pode ver aquela pessoa que pega 3 copinhos, vocês já viram isso? 3 copinhos e põe um objeto num desses copos para você descobrir onde está esse copo, e tudo isso é fraude. Eles conseguem fraudar. Irmãos, a palavra artimanha refere-se a esse tipo de fraude. Irmão, não vai atrás de homens. A palavra profética é mais confiável. Vamos confiar na palavra profética. Não vai atrás de outros ensinamentos, porque ali está cheio de artimanha que você não percebe, né? E que induzem, né? Aqui induzem ao erro. Induzir pessoas ao erro significa induzir as pessoas com truques, com artifícios. Você não percebe. Ele é mais inteligente do que você para desviar as pessoas e fazer as pessoas vagarem sem direção. Irmãos, eles querem tirar você da direção certa. Irmãos, a palavra profética, diz Pedro na sua segunda epístola, capítulo 1, é como uma candeia que dá direção, uma candeia que ilumina, irmãos, no meio da escuridão da noite. Estamos na escuridão da noite, irmão, mas nós temos uma candeia. Essa luz nos direciona, essa luz nos dá direção. Mas esses outros ensinamentos, irmãos, vêm pela artimanha dos homens para confundir você, para tentar mostrar que tem outras antenas, outras luzes, e confundindo você, e você fica perambulando sem direção. Você quer continuar andando assim sem direção? Verifique a sua vida nesses últimos anos. Se você está sem direção, irmão, você está seguindo a palavra errada. Vamos seguir a palavra certa. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, agora apareceu a palavra a verdade em amor. Essa mensagem, a partir do versículo 17, eu vou dar ênfase na palavra verdade. Mas primeiro eu vou falar do em amor. Por que em amor? Irmãos, quanto mais a obra de Deus acontece na sua igreja, você vai perceber que Deus é amor não é só uma doutrina, uma teoria. Deus é amor na essência. A essência de Deus é amor. Então a obra de Deus, irmãos, tem como base o amor de Deus, tem como raiz o amor de Deus e tem como ambiente o amor de Deus. Por isso que eu disse para vocês várias vezes que quando naquele dia você for libertado desse corpo e levado na esfera de Deus, você vai perceber que é como se você estivesse mergulhado numa piscina de amor. Você vai sentir-se abraçado, você vai se sentir amado, como nunca sentiu, porque Deus é amor, e Ele vai envolver você com amor, e você está dentro do ambiente do amor, da esfera do amor. A realidade da igreja deveria ser essa. A igreja edificada nessa esfera do amor. O corpo de Cristo é edificado por meio dessa esfera de amor, em amor. Por isso, irmãos, entre nós, irmãos, não tem ódio. Entre nós não deveria ter inimizades. Mergulhados, irmão, nesse rio da graça, o ambiente é amor, é de amor, tá? E seguindo a verdade. A verdade, eu vou explicar depois. A verdade, irmãos, Deus é a única verdade nesse universo. E essa palavra, seguindo a verdade, aqui é falar a verdade, apegar-se à verdade e praticar a verdade. Vocês vão entender melhor ao longo dessa mensagem. No contexto, a verdade refere-se a buscar crescer em vida na vida da igreja, pautado na palavra da verdade. Capítulo 1 de Efésios, versículo 13, vocês já leram. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido,
fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A palavra de Deus é a palavra da verdade. Irmãos, qualquer ensinamento, até mesmo o ensinamento bíblico, mas que distraia você de Cristo e da igreja, irmãos, é um vento que desvia você do propósito central de Deus. Por isso, irmão, não vai atrás de mensagens bonitas, não vai atrás de mensagens que não comprometem ninguém, mensagens belas, mas que não comprometem você para consagrar-se ao Senhor, para ser usado como um canal da graça do Senhor. Apenas ouve e, puxa vida, fui encorajado, eu estava ruim, agora estou bem, então, mas bem para quê? Né? Irmãos, não vamos cair nessa, tá bom? Vamos, ó Senhor Jesus, nós precisamos da palavra que nos dá uma direção e leva para um propósito, que é a edificação do corpo de Cristo. E a igreja precisa estar alicerçada e arraigada em amor. Efésios 3,17, né? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O amor é a nossa raiz, o amor é a nossa base, nossa fundação, tá? E, ó Senhor Jesus, Deus é amor, assim o amor é a base de toda a obra de Deus e principalmente na edificação do corpo de Cristo. Irmãos, e vamos lá, vamos continuar ali. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em Cristo é crescer por meio do dispensar das riquezas de Cristo, que está no capítulo 3, versículos 7 e 8, dá uma olhada. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, quando você se torna esse canal da graça de Deus, por receber a graça de Deus por outros canais, você se torna o canal da graça de Deus, você cresce em Cristo, porque Paulo era o canal autorizado por Cristo, né? Autorizado por Cristo para ministrar a verdade, que resulta no real encabeçamento de Cristo na igreja. Irmãos, a palavra que vem de Deus tem que promover você estar mais encabeçado por Cristo. Não é você ser dominado pelo homem, mas você ser encabeçado por Cristo. E crescer naquele que é o cabeça, vamos lá, né? Crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, significa o quê? Crescer naquele que é a cabeça, Cristo também significa que o corpo de Cristo é um aumento de Cristo. 1 Coríntios 12, 12, nós já lemos ontem. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aqui deveria ser assim, né? Nós somos muitos, constituem um só corpo, assim também com relação à igreja. Não, aqui não diz com relação à igreja, aqui diz com respeito a Cristo. Então, irmãos, quando esse corpo é constituído por Cristo, por meio do Espírito, irmãos, esse corpo se torna o Cristo, corporativo. Vocês ao olharem para mim, irmãos, vocês não dizem, esses aqui são membros de Cristo. Vocês olham para mim e dizem, esses são membros de Pedro. Quando vocês olham para mim, Pedro está aí, esse é o Pedro. Então, quando vocês olham para o meu corpo, vocês dizem, esse é o Pedro, não é? E quando você olha para o corpo de Cristo, você deve dizer, esse é o Cristo. Porque Cristo deve encher todas as partes do corpo de Cristo, Ele deve encher todos os membros do corpo de Cristo, de modo, irmãos, que expulse todos
os vazios de Cristo, quer dizer, tudo aquilo que é velho homem em nós, a carne em nós, velha criação em nós, irmãos, encher de Cristo, e a igreja se tornará o próprio Cristo corporativo, tá? Então esse é o sentido de quem, último versículo que eu preciso correr, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, vamos devagar, aqui eu vou devagar, de quem todo o corpo bem ajustado, essa palavra ajustado, irmãos, é bem encaixado, bem unido, de perto, até bem encaixado, até por pressão, estamos bem unidos. E também consolidado aqui tem o sentido de se tornar sólido, se tornar compacto, tá? Vocês sabem que, e essas duas palavras, ajustado e consolidado, dão um sentido de harmonia e ajuste perfeito com solidez. Irmãos, eu sou engenheiro civil, eu já fui professor de faculdade, eu dava dois tipos de matéria. Uma matéria chamada resistência dos materiais. É a matéria que era terror dos engenheiros, dos estudantes de engenharia civil e também mecânica. E outra matéria que eu dava era a estabilidade das construções. Então todas as construções têm que ter como resultado estabilidade. Se não tiver estabilidade, vai ter problema. Não aguenta a carga que deveria suportar, ou um vento lateral, uma força lateral, desestabiliza a estrutura, não é? Então, de um lado eu tenho que pensar que todas as peças estruturais de uma construção têm que aguentar a sua carga individualmente, mas também no conjunto tem que ter estabilidade, tem que ter solidez. Irmãos, é a isso que está se referindo aqui. Todo o corpo bem ajustado e consolidado, estável, encaixados. Precisamos estar bem encaixados e produzir estabilidade, produzir solidez, porque nós estamos num reino inabalável. Nada pode abalar a igreja quando a igreja estiver construída, edificada. Bem, pelo auxílio de toda junta. Aqui tem um sentido de auxílio de toda junta de suprimento, ou através do suprimento de toda junta. Essas juntas, irmãos, juntas são juntas que unem dois membros, não é isso? Essa aqui é uma junta. Esse cotovelo é que uma junta. Esse cotovelo faz a junção do antebraço com o braço, não é? E essa junção não só tem que juntar fisicamente, mas tem que juntar os nervos, juntar os músculos, não é? Juntar, irmãos, a circulação de sangue. Então tem que fazer a junção, levar de um lado para outro. Irmãos, quem são essas juntas? São aqueles homens dons que Deus deu para a igreja, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. E eu diria mais, essa junta, irmãos, são os dispensadores da graça. Você quer ser essa junta? Em vez de dividir as partes, você tem que juntar as partes. Você tem que juntar o quê? A corrente sanguínea que vem do resto do corpo, você tem que passar para aquele membro, né? O sistema nervoso tem que comunicar esse sistema nervoso para aquele membro, não é isso? Você tem que passar a força muscular para aquele membro. Você não seja o interruptor do corpo, mas seja o transmissor que junta as partes. Deus precisa de muitas juntas. Seja você uma junta. E também
cooperação, justa cooperação de cada parte. Cada parte aqui já são cada membro, não é isso? Cada membro aqui, ó, cada membro, tá? Então cada membro, irmãos, precisa funcionar. O sistema clerical que imperou quase 19 séculos na história da igreja, tirou as funções de cada membro. Mas nós estamos restaurando isso. As pessoas que resgatamos das ruas, nós não vamos torná-las dependentes de um pastor, de um sacerdote, de um padre. Nós vamos transformar essas pessoas como um membro que funciona no corpo de Cristo. Porque é através do funcionamento de cada parte, de cada membro, é que essa igreja, esse corpo cresce, tá? Então efetua o seu próprio aumento, crescimento para edificação de si mesmo na esfera do amor. Entenderam? Então continua até aqui, irmãos, o fluir da graça. A graça fluindo, irmãos, vai fazer tudo isso. Você não precisa nem se esforçar, porque vai acontecer. Vamos continuar sendo canais da graça. Essa edificação vai acontecer. Agora, a partir de 17, irmãos, muda um pouco da conversa. Mas continua no rio da graça. A graça continua fluindo. A obra de Deus é feita pelo fluir da graça. A graça vai fluindo, mas agora vai produzir outro resultado. Vamos lá. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, nós éramos todos gentios. Talvez haja poucos judeus aqui, a maioria que eram gentios. Mas mesmo os judeus que não creem no Senhor Jesus, andam da mesma maneira. Como nós andávamos? Na vaidade dos nossos pensamentos. Puxa, na nossa época, cada era, nós vemos os grandes pensadores da humanidade, não é isso? Nós vemos pessoas inteligentes da nossa geração, pessoas contemporâneas da nossa, são pessoas sábias, pensam de uma maneira diferente dos outros, sabem realizar as coisas. Irmão, mesmo eles, irmãos, todos eles têm pensamentos vãos com relação à verdade. Então todos os gentios andam na vaidade de seus pensamentos. Isto é, na nossa mente, irmãos, por mais inteligente que um homem seja, é nada, é vaidade, é vazio, é zero. Não produz a vontade de Deus, não produz a verdade. Não pense que você é inteligente, não pense que você é capaz, você consegue pensar o que os outros não pensam. Se você fica nos seus próprios pensamentos, continua sendo vaidade. O que está faltando, irmãos? Está faltando a verdade. O que é verdade? A verdade é a própria realidade. A própria realidade. Irmão, só Deus é a realidade. Porque antes de criar esse mundo, irmãos, nesse universo, só existia Deus. Deus é a única verdade. Deus é a verdade absoluta. Não é? A própria verdade. Aí Ele criou esse mundo. Esse mundo foi criado, o mundo visível veio a existir por meio das coisas invisíveis. Estou certo? Hebreus capítulo 11, dá uma olhada, vai. Hebreus 11. Versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Irmãos, tudo começa pela palavra de Deus. Por isso estamos dando tanta ênfase para a palavra profética. A palavra de Deus, irmãos, é que inicia a obra de Deus. O universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. São as coisas invisíveis.
Deus, Ele é a realidade. E Ele nos criou coisas invisíveis, coisas visíveis, mas a partir da realidade das coisas invisíveis, que é o próprio Deus, tá? Então, irmãos, quando o homem foi criado, mas comeu da árvore errada, transgrediu contra a palavra de Deus, Adão, e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi oferecido pela serpente ao homem, um substituto de Deus, uma habilidade como Deus de discernir o bem e o mal, e o homem caiu na conversa. Então o homem abraçou a falsidade e deixando a verdade. Vocês estão me entendendo? O homem deixou a verdade, abraçou a falsidade. Aquilo é falso. Desde então o homem passou a viver, irmãos, na falsidade, na mentira. A queda do homem fez com que o homem vivesse nessa esfera da mentira, da vaidade, dos nossos pensamentos. Mas, irmãos, graças a Deus, Deus não nos abandonou. Deus quer nos dar graça, Deus quer nos dar verdade. E Jesus Cristo se encarnou, se tornou um homem, se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. E a palavra, eu prefiro falar a palavra aqui, tá? E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Irmãos, a palavra que é Filho de Deus, Cristo, Ele se tornou carne, se tornou um de nós, trouxe Deus até nós. Trouxe Deus até nós, irmãos, como graça, de graça, não precisa pagar preço algum. Isaías 55, vinde, comei e bebei, sem dinheiro e sem preço. Ele trouxe Deus de graça para nós, irmãos, como a própria graça. Irmãos, quando a palavra se fez carne, a graça chegou até nós, trouxe a graça, e quando veio a graça, irmãos, veio também a verdade. A graça precede a verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória, irmãos, está embutido na graça. Porque a glória é o próprio Deus, para onde Deus quer nos levar. Deus quer nos levar, irmãos, até a nossa glorificação total, que é a nossa filiação, a redenção do nosso corpo. Romanos 8. Quando chegar a revelação da glória dos filhos de Deus, chegou o momento da redenção do nosso corpo. Nós seremos totalmente glorificados por Deus. Irmãos, esse é o objetivo final do trabalho de Deus. Mas antes disso, Cristo veio e trouxe a graça para nós. Por isso, irmãos, eu tenho insistido tanto no rio da graça. Seja um canal da graça. Jesus Cristo serviu do canal da graça, trouxe a graça até o homem. Ele morreu, ressuscitou, ele foi glorificado e ele se tornou Espírito, que entrou em todo aquele que nele crê, e do interior daquele que nele crê, esse Espírito se tornou rios de água viva. Esses rios, irmãos, são a graça. E graças a Deus, irmãos, depois que Cristo morreu, Ele tornou a aparecer aos seus discípulos, porque os seus discípulos estavam perdidos. Viveram por 3 anos com a presença visível de Cristo, e de repente Cristo desapareceu. Para onde eles vão? Como eles seguem a Jesus agora? Irmão, Jesus mostrou para eles que a presença invisível de Deus está na sua palavra. Quando Deus fala, quando Cristo fala, Cristo está presente. No caminho para Emaús, 2 discípulos não sabiam que era Jesus que acompanhavam eles, conforme Jesus explicava o livro de Isaías para eles, e o coração deles ardia. Quando descobriram que era Jesus, Jesus já não estava mais lá.
Então, irmãos, é a palavra que traz a presença invisível de Cristo. Aí quando chegou o dia do Pentecostes, a partir daí, irmãos, Jesus nunca mais apareceu, mas Ele está lá. E naquele dia, irmão, quem levantou para falar? Quem serviu de canal para continuar, dar continuação a canal da graça? Pedro. Pedro levantou juntamente com os 11. A partir daquele momento, irmãos, não precisa mais o Senhor aparecer novamente, porque agora já tem canal da bênção de Deus, canal da graça de Deus. E quando chegou a vez de Paulo, Paulo era esse dispensador da graça de Deus. Irmãos, em todas as eras, Deus tem esse canal para dispensar a graça de Deus, e nós todos servimos de dispensadores da graça de Deus. Essa graça não pode parar, irmãos, tem que fluir. É essa graça que vai produzir a obra de Deus. E essa graça, nesta mensagem, irmãos, vai produzir a verdade. Chegamos a esse ponto. A graça precede a verdade. A graça produz a verdade. Tá bom, vamos lá. Você talvez não esteja entendendo muito, mas vamos lá. Então, para cumprir o propósito eterno de Deus, irmãos, Deus precisa agora do novo homem. A igreja precisa ser agora o novo homem. Por quê? A igreja, de tanto receber a graça, de tanto ser enchidos pelas riquezas insondáveis de Cristo, de tanto a igreja ser enchida por próprio Cristo, irmãos, o que vai acontecer? A igreja se torna um homem coletivo. Surge nesse universo agora, irmãos, um novo homem coletivo. E esse novo homem coletivo, irmãos, vai fazer a vontade de Deus. Esse novo homem coletivo, nós fazemos parte. Irmãos, esse novo homem coletivo tem como pessoa o próprio Cristo. Tem a personalidade de Cristo. Não tem a sua personalidade, nem a minha, mas tem a personalidade de Cristo. É Cristo quem faz a vontade nesse novo homem, e é Cristo que vai produzir a verdade como o novo homem. Por isso a ênfase daqui para frente, irmãos, é andar na verdade. Até agora, irmãos, é andar na graça. Agora é andar na verdade, tá? Vamos lá. Vamos voltar lá para Efésios. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, sendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Irmão, talvez você não entenda muito agora quando eu falo da verdade que Deus quer produzir através da igreja, através do novo homem. Mas você consegue entender um pouco a verdade pela ausência dela. A ausência da verdade, o que é? Vaidade dos nossos pensamentos. A nossa mente é oca. A nossa mente é nada, é zero, é nula. Irmãos, quando você tira a verdade, só sobra nada. Então, se você quer entender o que é a verdade, aqui fala, ignorância com que vive pela dureza no coração. Quando você, a ausência da verdade, faz com que você seja obscurecido de entendimento. Sem a verdade, você não entende das coisas de Deus. Você vive na ignorância. Você, então, vive pela dureza do seu coração, porque você não tem a verdade. E versículo 19, os quais tendo se tornado insensíveis. Então, se você, na ausência da verdade, você fica insensível às coisas de Deus. E você vive, se entrega à dissolução para com avidez cometer toda sorte de impureza. A impureza entra quando não tem a verdade. Espero que eu esteja conseguindo fazer você pouco a pouco entender o que é a verdade. Irmãos, quem sabe em Romanos 1 fica um pouco mais claro. Vamos lá, Romanos 1. Senhor Jesus.
Romanos 1. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, irmãos, o contrário da verdade é injustiça. O contrário da verdade é impiedade e perversão. Estou certo ou não? Para você tentar entender o que é a verdade, então vamos tirar a verdade. Quando eu tiro a verdade, o que sobra? Injustiça, né? Impiedade e perversão. Tá? Versículo 19. Porquanto o que Deus se pode conhecer, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus desmanifestou. Irmãos, é mentira. O homem fala: eu não vejo Deus, eu sou ateu, não acredito que há Deus. Irmãos, é tão visível, né, que Deus existe. Senão, como todas essas coisas aqui que nós vemos, quem que criou? Não é isso? Então, irmãos, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, irmãos, indesculpáveis. Eu não creio em Deus, Deus não existe. Irmãos, é indesculpável. Desde o princípio do mundo, irmãos, está claro que alguém criou esse mundo. Há um Criador. É ou não é? Porquanto, tendo conhecimento de Deus e não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Olha só, quando você rejeita Deus, você rejeita a própria verdade. Quando você rejeita a verdade, o que acontece? Os seus próprios raciocínios se tornam nulos, zero, nada, vazio, obscurecendo-lhes o coração insensato. O coração fica insensato, né? E fica escuro, não consegue enxergar mais nada, porque você não tem luz, porque Deus é luz. Aí que acontece? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Irmão, os homens se acham muito sábios, acham que sabem de tudo, entendem tudo. Irmãos, na verdade não entendem nada com relação a Deus, tá? E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Começaram a construir ídolos para adorar os ídolos. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Irmãos, a falta da verdade leva à injustiça, impiedade e perversão, e leva a quê? Leva à imundícia. Irmãos, falta da verdade leva à falta de justiça e leva à falta de santidade. Vocês estão percebendo o que eu estou falando? Não. Estou falando da falta da verdade. Rejeitam a Deus, que é a própria verdade. O homem então cai na injustiça e cai na impureza, falta de justiça e falta da santidade. Pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Irmão, esses versículos seguintes não vou nem ler, né? E versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, e sendo difamadores. Irmão, tudo isso olha só o que a ausência de verdade causa. Você tira a verdade, entram todas essas coisas: caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte,
os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Deus precisa ou não precisa mudar essa situação? E quem vai mudar essa situação? É a igreja. A igreja como um novo homem. Como um novo homem. Vamos lá para Efésios. Ó Senhor Jesus. Peraí, tem uma coisa aqui que eu preciso falar aqui, ó. Romanos 2, versículo 2 é importante para nós entendermos a coisa. Eu quero ler esse versículo para vocês, gravem bem esse versículo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Lembre-se bem, Deus vai julgar esse mundo, vai julgar você, vai julgar o mundo, vai julgar a igreja. E o juízo de Deus, irmãos, é segundo a verdade. Se há a verdade ou não há verdade. Quando há realidade, passa pelo juízo de Deus. Quando não há realidade, há o quê? Injustiça, impiedade, impureza e todas essas imundícias que nós demos, não é? Então Deus só precisa julgar uma coisa. Deus precisa só julgar segundo a verdade. Por isso a igreja precisa andar na verdade. E a igreja é um novo homem para andar na verdade. Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Vamos lá para Efésios de novo, né? Não, vamos lá. Ainda tem um versículo ainda em Romanos 2, desculpe. Tem Romanos 2 que eu não posso deixar passar. Versículo 5 diz assim: mas segundo Romanos 2, tá? Segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Vocês veem aqui que o que contrapõe a verdade aqui é a injustiça. Eu vou explicar para vocês por quê. Na ausência da verdade, fica a injustiça. Tá? Depois eu vou explicar. Acho que até aí tá bom. Vamos voltar lá, vamos continuar logo, né? Irmãos, a vaidade de nossos pensamentos, mesmo, irmãos, Paulo tendo vivido uma vida zelosa pelo judaísmo, ele ainda, os judeus também vivem, irmãos, sem Deus, vive na vaidade dos seus pensamentos. Eu vou provar para vocês Isaías 65, 2. Então, Paulo no judaísmo não escapava disso, ainda havia falta da verdade. 65, versículo 2. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Então até os judeus que se afastaram de Deus, irmãos, andavam pela vaidade dos seus próprios pensamentos. E os homens, irmãos, se julgam sábios. Os homens, no entanto, não sabem que, desconectados de Deus, irmãos, o homem é destituído da verdade, não tem a verdade. Tudo o que ocupa o pensamento de um homem, irmãos, é vazio, é vaidade, é nada. Ó Senhor Jesus. Voltando lá para Efésios 4, 18. Obscurecidos de entendimento,
né? O homem com pensamentos vãos tem o seu entendimento obscurecido quanto às coisas de Deus. Dessa forma está alheio à vida de Deus, essa vida que é Zoé, vida de Deus. O homem foi criado, irmãos, para receber a vida Zoé de Deus, por meio da árvore da vida que Deus deixou bem no centro do jardim. E quando o homem comesse dessa vida, receberia a vida de Deus, receberia a vida que é o próprio Deus como a realidade. O homem então viveria, irmãos, na verdade. Mas o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e o seu entendimento escureceu, não tem mais luz. Então o homem passou a viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nessas condições, o homem foi afastado da árvore da vida para não mais receber a vida de Deus e foi expulso do jardim. Vocês sabem, isso está no capítulo 3 de Gênesis, né? Versículos 23 e 24. E consequentemente, irmãos, o homem vive hoje na ignorância com relação às coisas de Deus, mesmo com tantas evidências com respeito a Deus, que Deus existe, Deus está aí, ele prefere ignorar, ele prefere viver obscurecido de entendimento por causa da dureza do seu coração. Então ele se tornou insensível, se entregando à dissolução. Tornar-se insensíveis, no grego, é parar de sentir dor, cauterizado, né? Então aqui existe, em 1 Timóteo, essa palavra cauterizado, 1 Timóteo 4:2. Espero que vocês consigam me acompanhar, tá? Tem muita coisa para falar, por isso que eu estou correndo um pouco. Capítulo 4, versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, que tem cauterizada a própria consciência. Irmãos, o homem, depois da queda, ele foi entregue para o governo da sua própria consciência. É a própria consciência do homem, irmãos, é que ainda segura um pouco o homem, não é isso? Para não pecar mais, não cair mais na imundícia. Então, a consciência do homem foi dada por Deus para poder viver, né, o homem uma certa justiça que não é a verdade. Mas, né, vamos lá, Jó, capítulo 27, versículo 6, vou provar isso para vocês. Livro de Jó, 27, 6. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Então, o homem era governado pela sua consciência. A sua consciência é que reprova o que o homem faz ou o que o homem não faz. Então, é a consciência que governava o homem depois da queda do homem, tá? E João capítulo 8, versículo 9. João capítulo 8, versículo 9. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Então, quem acusa o homem é a própria consciência. Romanos 2,15, isso nós já lemos, né? Vamos ler outra vez, Romanos 2,15. Estes mostram, não lemos não. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Qual é a norma da lei gravada no seu coração? Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Nós temos a consciência que está no nosso espírito, nós temos a nossa mente que estão os pensamentos. E nossos pensamentos, né, e a nossa consciência estão sempre se avaliando e se brigando entre si, não é isso?
Você, quando pensa uma coisa errada, a sua consciência, opa, reprova. E a mente justifica e fica ali nessa briga, não é isso? Então a consciência regula o homem. Ó Senhor Jesus, para não ser entregue, né, à dissolução, para com avidez promover toda sorte de impurezas. Vamos seguir lá, vamos seguir. Efésios 4, versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Prestem bem atenção, aqui não diz assim, não foi assim que aprendestes de Cristo. Como se fosse uma lição de moral, como se fosse uma lição de autoajuda. Não faça isso, faça aquilo. Não. Que é aprender a Cristo? Aprender a Cristo é aprender o próprio Cristo. Não é aprender de Cristo, tá? Então vou usar alguns versículos. Ó Senhor Jesus. João capítulo 13, versículo 15. João capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eu vos deixei um exemplo, vocês façam segundo esse exemplo. Só que isso ainda dá um pouco de pensamento errado, de compreensão errada. É como se aprender de Cristo, aprender o exemplo de Cristo. Eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco, tá? Aí em 1 Pedro 2, 21, 1 Pedro 2, 21, porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, Cristo nos deixou as pisadas como exemplo para nós seguirmos os seus passos. Aí então veio um livro que chama assim, né? Em seu lugar, que faria Cristo? Então qual é a maneira de eu aprender de Cristo? Quando eu me confronto com uma determinada situação, eu penso assim, em meu lugar, que faria Cristo? Então eu vou fazer de acordo com Cristo. Irmão, não é isso. Não é isso, tá? O que Jesus falava aqui na terra, João capítulo 3, a sua palavra era verdade, não é? João 3, versículo 3 e versículo 5, como diz: a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Presta bem atenção, a palavra que sai da boca de Jesus, irmãos, é a verdade. Em verdade vos digo. Versículo 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, irmãos, de onde vem a verdade para a igreja? Vem pela palavra. A palavra do Senhor é a verdade, não é isso? Eu tenho outro versículo, não vou ler, né? Eclesiastes 1. Fora, irmãos, dessa verdade, tudo é vaidade. Eclesiastes 1, versículo 1 e 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Irmão, realmente tudo é vaidade. Se você tirar Deus, o homem se desconectou de Deus, irmão, todo o resto se tornou vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Versículo 5, levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce
de novo. Irmão, nada há nesse mundo, né? Nada há de verdade, tudo é vaidade, não há, né, conteúdo. Senhor Jesus. Mas, irmãos, que é aprender de Cristo? Aprender de Cristo, irmãos, Cristo é o nosso protótipo, Cristo é o nosso modelo. Você sabe, quando um fabricante quer produzir um produto, primeiro ele faz o protótipo, ele faz o modelo, tá? E depois ele faz, conforme esse modelo, toda a sua produção. Estou certo ou não? Então, irmãos, mas não somente para fazer o que Cristo faria em nosso lugar, mas, irmãos, o que Deus quer fazer, de que nós sejamos trabalhados por próprio Cristo em nós. Isso é aprender a Cristo. Cristo tomar conta de nós. Cristo ser a pessoa do novo homem. Cristo ser a personalidade do homem. Irmão, isso é aprender a Cristo. Deixar Cristo encher cada parte da igreja, cada parte do corpo de Cristo. Cristo vai nos encher com a própria verdade, a própria realidade. Isso é aprender a Cristo. Cristo é o molde e nós estamos sendo moldados e conformados à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Isso em Efésios capítulo 3, versículo 17. Eu já tinha falado por vocês, não, para esse processo, né, poder ir para frente, nós precisamos deixar que Cristo habite em nosso coração. Habitar em nosso coração significa o quê? Ele ser dono do nosso ser. Ser dono, irmão, não só do nosso espírito regenerado, mas ser o dono da minha alma, minha mente, emoção e vontade. Irmãos, isso é aprender a Cristo. Não é autoajuda, não é mero comportamento, não é meramente ensino, né, para dizer o que você deve fazer. Não, é tomar o próprio Cristo como nossa pessoa, o próprio Cristo como a nossa personalidade. Ele precisa ser aquele que age por meio das nossas ações. Irmãos, é dessa forma que aprendemos a Cristo. Vamos lá, continuando lá. Ó Senhor Jesus, se é que de fato o tendes ouvido e nele tendes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Segundo o que é a verdade em Jesus. Irmãos, nesse universo há uma única verdade, a única realidade, e Cristo é essa verdade. João capítulo 14, versículo 6, como diz? Vocês estão conseguindo acompanhar, não? Não é muito fácil, não, mas é uma grande revelação. Eu vou levando isso, vocês vão ver ainda, né? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmão, o que é Jesus ser o caminho? Caminho para onde? Caminho para o Pai. Que é um caminho ao Pai? É o acesso a Deus. Que é o acesso a Deus? É a graça. A graça. A graça é o acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele também é a verdade. Seguindo, irmão, esse caminho de acesso a Deus como graça, vai produzir o quê? A verdade. Ele é a vida. E nessa vida, irmãos, vai produzir a glória. E a palavra se fez carne, habitou entre nós cheio da graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai.
Então, irmãos, o suprimento da graça tem que produzir a verdade. E como produzindo a verdade, irmãos, a glória vem pela vida. Nós vamos ser glorificados. Tá? Senhor Jesus. João capítulo 1, 17. Nós lemos 14, eu quero ler 17. Né? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus trouxe acesso ao Pai. Jesus trouxe ao homem a graça. E pelo suprimento da graça que estamos vendo até agora, desde o Efésios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, irmão, nós estamos nesse rio da graça, suprindo a graça, a igreja edificada, o corpo de Cristo edificado, e agora está produzindo um novo homem. E esse novo homem, irmãos, vai andar na verdade. Nós vamos não só produzir, levar a graça, nós vamos produzir a verdade nesse universo. Deus precisava de um homem coletivo, Cristo e a igreja, que expressasse a verdade e a realidade na terra por meio do seu andar, viver e proceder. Cristo corporativo é o novo homem. Precisa, irmãos, encher tudo. Você acredita que o reino de Deus, que precisa vir aqui na terra, tenha algum vazio de verdade? O reino de Deus, irmãos, é a própria realidade, é a própria verdade. Mas para que o reino de Deus possa realmente chegar aqui na terra, irmãos, precisa eliminar todos os vazios que não sejam a verdade, não sejam a realidade. Não sei se você me entendeu. Eu já disse para vocês que Cristo precisa encher tudo em todas as coisas. Porque Cristo precisa encher, Ele precisa encabeçar todas as coisas. Todas as coisas têm que estar debaixo do seu encabeçamento, debaixo da sua autoridade, governar sobre todas as coisas. E é por meio da igreja que Cristo vai fazer isso, porque Ele é aquele, a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós vamos permitir Cristo encher tudo em todas as coisas, para não ficar nenhum vazio de poder. Para que não entre, irmãos, inimigo de Deus, entre alguma coisa que possa, que não seja o governo de Cristo. Mas agora eu estou falando da verdade. Pode haver algum vazio de injustiça, para a injustiça entrar? Pode haver algum vazio para a própria vaidade entrar? Pode haver algum vazio, irmãos, para a própria mentira entrar? Por isso, irmãos, a igreja também precisa ser o novo homem. O novo homem, irmãos, é para ocupar todos os espaços que não seja verdade. Tudo precisa se tornar realidade. Encher de Deus, encher de Cristo, como a verdade, como a realidade nesse universo. Senão, se tiver um vazio, uma ausência da verdade, entra injustiça, entra impureza. Ó Senhor Jesus. Vamos lá, vamos voltar lá, Efésios 4. No sentido de que, quanto ao trato passado, ou quanto à velha maneira de vida, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Irmãos, chega de viver no velho homem. No velho homem, irmãos, nós não produzimos a verdade. No velho homem não trazemos a realidade para esse universo. Irmão, nós precisamos tirar essa roupa. Vamos desvestir, vamos tirar essa roupa, que é a nossa antiga maneira de vida. Nossa antiga maneira de vida, irmãos, era influenciada pelo engano. Aqui, nesse capítulo, tanto engano como verdade são pessoas. São personalizadas, personificadas.
A verdade refere-se a Cristo e o engano refere-se a Satanás, o diabo. Ele é o engano. E como ele engana você? Hein? Ó Senhor Jesus. Acho que estou correndo um pouquinho demais. Irmão, vou voltar um pouquinho para vocês entenderem melhor sobre aprender a Cristo. Vou voltar um pouquinho. Romanos 6,6, como diz? Você conhece esse versículo, não conhece? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Irmãos, só tem uma maneira de tirar essa roupa do velho homem, é tomar essa realidade, que esse velho homem, irmão, já foi crucificado com Cristo. E como vestir o novo homem? Versículo 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O nosso velho homem já foi crucificado com Cristo. Por isso vamos tirar essa roupa. Não viva mais, não ande mais na vaidade dos nossos próprios pensamentos, porque nós já morremos com Cristo e agora nós ressuscitamos com eles, né, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, ele foi glorificado pela glória do Pai, e nós também, irmãos, andemos em novidade de vida, andemos como um novo homem. Esses dois versículos mostram como se tira o velho homem e como se veste o novo homem, tá bom? Então, o homem criado por Deus, irmãos, caiu em pecados pela transgressão de Adão e resultou no velho homem. E agora Cristo morreu, foi crucificado para crucificar esse velho homem. Então vamos tirar essa roupa, vamos colocar outra roupa. Então a verdade no versículo 21 é uma palavra personificada, que é próprio Cristo, e o engano é Satanás, tá bom? Ó Senhor Jesus. Porque Satanás é o enganador, é o sedutor. Apocalipse 12, versículo 9. Irmãos, o melhor ainda está para vir, espera um pouco. Aguenta mais um pouco. Está com fome, Ami? Versículo 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele é o próprio engano. Ele ilude, ele seduz para levar você para fora da verdade, para levar você para a mentira. Irmãos, e qual é a isca que Satanás usa para enganar as pessoas? Irmãos, ele usa as nossas concupiscências. O homem caído, no velho homem, nós temos nossas concupiscências. 1 João 2, vamos lá, 1 João 2. Se você não cuidar, ele vai usar ainda o seu velho homem para atrair você e enganar você, tá? 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, o mundo dominado por Satanás, ele só tem o quê? Iscas para tirar você da verdade, tirar você de Cristo, tá? Então o que ele tira? Ele usa a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Aqueles desejos pecaminosos da carne, está no nosso corpo. Por isso, irmãos, o mundo inteiro, irmãos, você pode ver pelas mídias sociais, irmão, a conversa sempre gira em torno dessas concupiscências da carne, ou não gira? Concupiscências da carne são os desejos
carnais, os desejos do homem pecaminoso. E os concupiscências dos olhos, que é? São os desejos, né, da alma. O que a alma quer possuir, não é isso? Desejos da alma. E a soberba de vida, o que é? A soberba de vida já é, irmãos, a ostentação, status social e exibição de vanglória, exibição de riquezas, enfim, é a própria vanglória, não é isso? Irmãos, Satanás atrai você, ou com a parte sexual, a parte carnal, ou com a parte o que a sua alma deseja, ou, né, atrai você com riquezas, com vanglória, com ostentação, status social, etc. Irmãos, essa isca, não vamos cair não. Senhor Jesus, o que nós temos que fazer? Versículo 23, voltando lá. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Irmãos, eu fui consultar o Vincent. Ele diz: a melhor tradução seria: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Melhor traduzir dessa forma: e vos renoveis no espírito da vossa mente. O que é o espírito da vossa mente? É a sua mente agora controlada por Cristo. Efésios 3 fala: habite Cristo em nosso coração. Quer dizer, Cristo agora não é hóspede, Ele é dono da minha mente. Então o meu espírito regenerado, onde habita Cristo, hoje domina a minha mente. Por isso aqui chama-se o espírito da minha mente. Vamos nos renovar com o espírito da nossa mente. Não vamos voltar para a mente antiga. A mente velha só tem vaidade dos nossos pensamentos, né? Então, e também Romanos 8:9 mostra: ali habita Cristo, no nosso espírito humano. Então Cristo deseja habitar no nosso coração. O coração é composto de consciência, mais a parte que é da parte do espírito humano, que tem conexão com a alma, e mais as três partes da alma, que é a mente, vontade e emoção. A mente é a parte líder da nossa alma. Para onde a mente se inclina, a nossa alma toda vai atrás. Irmãos, mas se eu renovar minha mente, a minha alma toda vai para Cristo. Por isso Romanos 12:2: e transformai-vos pela renovação da vossa mente. 2 Coríntios 3:18, né? Estamos sendo transformados de glória em glória. Esse é o significado do espírito da vossa mente. E terminando: e vos revistais, aqui está a parte boa, tá? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Irmão, vamos desvestir do velho homem, vamos vestir o novo homem, para que andemos nós em novidade de vida. E esse novo homem é criado como? É criado segundo Deus. O homem, quando foi criado no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ali diz que o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas o novo homem, ele é criado segundo Deus, diretamente de Deus. Ele representa o próprio Deus. Então o novo homem é criado segundo Deus em justiça. Essa palavra retidão aqui, irmãos, é santidade. Você pode até escrever ali, sua tradução melhor é a santidade. Em justiça e santidade procedentes da verdade. Irmão, Deus quer encher esse universo da própria verdade de novo. Veio muito vazio, muita mentira, muita vaidade, muita falsidade. Satanás se rebelou e o homem caiu. Irmão, essa terra está corrompida. Esse universo se corrompeu. Agora, irmãos, a igreja chegou.
A igreja chegou agora, irmãos, além de ser como corpo de Cristo, pelo suprimento da graça, irmão, nós nos tornamos um novo homem. Agora esse novo homem, irmãos, tem personalidade. Esse novo homem vai fazer a vontade de Deus. Esse novo homem vai encher essa terra com a própria verdade. Vamos expulsar dessa terra toda mentira. Mas para você entender a verdade, irmãos, aqui vem a parte boa que eu quero mostrar para vocês. A verdade, ela só é produzida, a realidade só é produzida com duas condições. Os dois atributos da verdade é a justiça e a santidade. Não sei se vocês estão... Espero que vocês me entendam agora. Alguém que está, mesmo falando de justiça humana, alguém que está em dívida com a justiça, você não tem paz. Alguém que tem algum problema com a justiça, você não tem tranquilidade. Portanto, você não tem a verdade. Estou certo ou não? E se alguém, com relação a Deus, porque nosso Deus é santo, nosso Deus tem a natureza santa. Se você tem dívida com relação à santidade, você também não tem tranquilidade, não tem paz. Estou certo ou não? Se você ainda, na sua vida, você ainda tem impurezas, você ainda vive uma vida de impurezas, você não está, o quê? Em dia com a santidade de Deus, você nunca vai produzir a verdade. Vocês estão me entendendo? Então, nós precisamos satisfazer essas duas condições para ter a verdade. Você precisa satisfazer a condição da justiça de Deus. A justiça, irmãos, alguém explica assim: a justiça é estar correto para com Deus e para com os homens, segundo a justiça de Deus. Quer dizer, a gente não consegue explicar mais do que isso. Mas eu consigo mostrar para vocês que é a justiça, o que não é justiça. Acabei de mostrar para vocês em Romanos capítulo 1 que não é justiça. Quando você tira a justiça, irmão, só sobra o quê? Injustiça, perversão, não é isso? Impiedade. E se você tirar a santidade, só tem o quê? Impureza, imundícia, ignorância, não é isso? O homem corrompendo seus corpos entre si. Irmão, tudo isso é falta de santidade e falta da justiça. E quando falta justiça, falta santidade, não tem a verdade. Por isso, irmãos, vamos atender à exigência da justiça de Deus. Vamos viver uma vida justa, vamos viver uma vida santa. Sede santos porque eu sou santo. Irmãos, como consigo viver uma vida santa? Como consigo viver uma vida justa para produzir a verdade? Ainda não é pelo ensinamento. Não é faça isso, não faça aquilo. Isso é ascetismo. Irmãos, é pela graça. Pelo rio da graça. Você funcionando como um canal da graça. Você deixa a graça passar por você. Irmão, essa graça vai levar toda a impureza de você. Essa graça vai levar toda a injustiça de você. Essa graça vai fazer com que o velho homem seja despojado com seu viver, com seus feitos. Irmão, vai encher você com a realidade do novo homem. Vou ler alguns versículos para vocês entenderem melhor. Isaías 33, 5. A minha aguenta mais um pouco, não? 33, 5. Aqui está a melhor parte. 33, 5. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Ele encheu. Irmãos, Deus quer nos encher. Encheu a Sião de direito e de justiça. Como se enche, irmãos? É pelo rio da graça.
Você vai na rua praticando, posso orar por você, comportagem por hora. Você cuida das pessoas pela rede de cuidado, não é isso? Ou Fábrica de Vencedores Kids. O que está acontecendo? Você deixando passar o rio da graça, Deus está enchendo você do próprio direito, da própria justiça. A sua vida vai mudar. Pouco a pouco vai mudar. Não é pelo seu esforço, é pela graça. 2 Pedro 3,13. Nós, porém, versículo 12 diz assim, esperando. Bom, eu vou ler versículo 11, porque aí você vai ver questão de justiça, né, e santidade. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento, santidade e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. A justiça habita no novo céu e na nova terra. E precisamos ter um viver de santidade. Lucas 1:75. Ó Senhor Jesus. Lucas 1:75. Na verdade, aqui trata do cântico de Zacarias, que profetizou a vinda de Cristo, a vinda de Messias, e João Batista era seu precursor, para trazer o que, irmãos? Para trazer o cumprimento da promessa de Deus, o juramento que Deus fez a Abraão, não é isso? Versículo 73. E do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Irmão, todos os nossos dias, com a vinda de Cristo, se tornou possível nós adorarmos o Senhor em santidade e em justiça. Você acredita nisso? Essa graça está fluindo no nosso meio. E essa graça vai fazer com que, irmãos, o nosso viver diante de Deus seja um viver de justiça e de santidade. Santidade e justiça. Romanos 1:4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, Jesus Cristo, homem, precisava pela morte, todo o trabalho que ele fez aqui na terra, ele precisava ser aprovado por Deus. Se ele for aprovado por Deus, irmãos, ele seria ressuscitado, o seu corpo não viria corrupção, não viria decomposição. E quando ele fosse ressuscitado, irmãos, ele seria ressuscitado pelo quê? É onde que eu quero chamar a atenção. Ele foi ressuscitado, aqui, segundo o Espírito da Santidade. Deus precisava considerar, encher, saturar aquele homem Jesus de santidade. Se não fosse pelo Espírito da Santidade, Jesus, homem, não se tornaria filho de Deus.
o Filho unigênito de Deus. Então foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. 2 Coríntios 7:1. Ó Senhor Jesus. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, que fazemos? Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Como aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus? Irmãos, vivendo no espírito, praticando fluir a graça de Deus para outras pessoas. Você vai viver uma vida de santidade. 1 Tessalonicenses 3,13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus. Senão, quando vem o Senhor Jesus, quando vem o nosso Deus, você vai se sentir culpado. Não devemos nos sentir culpados, porque nós precisamos ser confirmados em santidade, né? Na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Hebreus 12, versículo 10. Pois nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Para quê? A fim de sermos participantes da sua santidade. 1 Pedro 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Irmãos, é a graça que vai fazer todo esse trabalho, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Irmão, na nossa ignorância vivíamos uma vida do velho homem, na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Nós vivíamos, irmãos, pelas nossas paixões. A gente vivia como todo homem vive aqui nessa terra. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, eu não sei se vocês entenderam. Em Salmo 89, Senhor Jesus, versículo 14: justiça e direito são os fundamentos do teu trono, graça e verdade te precedem. Por isso, irmão, Jesus Cristo veio aqui na terra, trouxe a graça e a verdade, para que Deus possa estabelecer o seu trono, porque o trono de Deus tem por fundamento o direito e a justiça, para que a verdade se estabeleça aqui na terra, a própria realidade, certo? Então, irmãos, o trabalho da graça e da verdade visam obter uma base sólida, inabalável da vida de Deus. Irmão, a santidade é a natureza de Deus, e o seu povo, a sua igreja, e a obra final do seu trabalho tem que ser santos. Levítico 20, versículo 7, eu não vou ler, e 1 Pedro 1, 16. Nós precisamos ser santos como o nosso Deus é santo. Eu vou finalizar dizendo o seguinte: a justiça, santidade, o amor, graça, verdade, irmãos, são para nós, eram para nós todos os itens soltos, Irmãos, a partir de hoje, esses itens não estão mais soltos.
Olha só que coisa maravilhosa que Deus nos deu. Tudo começa, irmãos, pela palavra. A palavra se fez carne. É a palavra. A palavra vem, o quê? Trouxe a graça. Cristo abriu o canal e trouxe a graça. A palavra vem e flui a graça. Irmão, todo o resto é o resultado do fluir da graça. Fluindo a graça, irmãos, ele vai produzir o quê? Um viver do novo homem. Fluindo a graça, vai produzir a verdade. Mas a verdade, como vai produzir? Ele vai produzir a verdade, primeiro, com uma vida de justiça, uma vida de santidade. É resultado do fluir da graça. A graça vem, produz a justiça na sua vida e produz a santidade na sua vida. E quando você tiver justiça e santidade, irmãos, o que vai resultar no final é a própria realidade. Não são mais itens soltos. E o amor de Deus, irmãos, é a base de tudo isso. O amor de tudo isso é o ambiente, a esfera pelo qual, dentro da qual Deus está trabalhando, fazendo esse trabalho. Graças a Deus, irmão, Deus está edificando o seu corpo através do fluir da graça. E tudo começa pela palavra. Por isso, irmãos, o amor reverente à palavra profética é a chave de tudo isso. A imersão na palavra é a chave de tudo isso. Amando a palavra, reverência na palavra, irmãos, a palavra vai produzir o quê? O fluir da graça. E o fluir da graça é a única coisa que nós precisamos nos preocupar para fazer. Vamos fluir a graça como canais da graça, dispensadores da graça. O que vai acontecer? Nós vamos produzir nessa terra, irmãos, justiça. Vamos produzir nessa terra, irmãos, a santidade. E no final vai sobrar só a verdade. Vai sobrar só a realidade. Aí, irmão, nós vamos encher essa terra com a justiça, encher essa terra com a santidade, encher essa terra com a verdade. Irmãos, Deus vai voltar, o Senhor vai voltar. Jesus é o Senhor, amém.